Glória a Deus. Amém, amados? Senhor é bom. Nosso desafio dessa noite é falarmos sobre a comunhão com Deus. Nós falamos já sobre alguns princípios. O Eduardo trouxe a palavra, a Bíblia como parâmetro. Depois tivemos a comunhão entre irmãos com o Luiz. E o Renato, no último domingo, falou sobre adoração e louvor a Deus. E o nosso tema dessa noite é a comunhão com Deus. E eu quero começar com essa pergunta. Quem você pensa que era quando você veio para Cristo Jesus? Quando nós somos pinçados, somos trazidos para o reino do Senhor, e nós estávamos lá perdidos, não existe mérito nem meu nem seu nisso. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos muito falar que eu aceitei a Jesus Cristo. Não é assim o dito popular? Aceitou coisa nenhuma, foi obra do Espírito Santo de transformar você e trazer você para dentro do rebanho do Senhor. É assim que a palavra fala ao meu coração. E quando nós estamos trabalhando no dia a dia, estamos no mundo, e você dialoga, você fala, tem uma, entre aspas, comunhão com o povo que convive contigo, e ali as pessoas muitas vezes falam de Deus, e você fomenta e fala de Deus com eles, troca palavras e conversa sobre Deus, mas quando você toca na pessoa de Jesus Cristo, você substitui essa palavrinha, Deus, por Jesus Cristo, o que acontece? As pessoas debandam. As pessoas separam, eles fazem uma dicotomia entre Deus e Jesus. E nós vamos ver que não. Que essa comunhão de Deus Pai e Deus Filho, eles são a mesma pessoa, um está no outro e o outro no um. E impressionante. Nós fomos trazidos para essa comunhão. Fomos trazidos a um preço alto, pago por Cristo Jesus. E nós falamos em comunhão com Deus, e somente a comunhão com Deus pode produzir benefícios para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual. Então lembre-se disso, que sem o Senhor, nós não conseguimos ter benefícios espirituais para nossas vidas. E como é que nós faremos, como fazemos para ter esses benefícios da comunhão com Deus? Quando você foi pinçado lá da perdição, como comecei a falar, e nós falamos que também nós não temos mérito nenhum, somente foi a precisão do Espírito Santo de Deus que pinçou você e trouxe para o reino da luz. E nós vamos ver na sequência dos textos que nós vamos ler, que Jesus está falando ali na semana da Páscoa, no cenáculo, para os seus discípulos, numa quinta-feira ali em Jerusalém. E como é próprio do Senhor Jesus, ele está preparando, ele está antecipando ali alguns fatos de eventos futuros a seus discípulos. E ele fala que vai embora. Ele fala que vai embora. E quando ele fala que vai embora, isso bate no meu coração, que quando você despede-se de alguém definitivamente, é muito difícil. Eu perdi meu pai, e eu sei o que é isso, mesmo sabendo que ele está no céu com o Senhor. Sofri muito tempo. Despedir-se de alguém que a gente ama é muito difícil. E quando Jesus toca nesse assunto com os discípulos ali, e ele diz
que para onde eu vou, vós não podeis ir? Os discípulos se questionam, ficam temerosos, mas o Senhor Jesus, que está se despedindo dos discípulos ali, é o Senhor Jesus que diz que Ele voltará para levar todos os seus. Jesus continua vivo, Ele ressuscitou. Não tivesse Ele ressuscitado, amado, de nada serviria a morte dele ali na cruz do Calvário. No texto, Jesus estará assim tentando ajudar especialmente os seus discípulos que estavam assustados a lidar com esse fato do ser deixado. Jesus sabe que eles estão emocionalmente abalados por ser deixados pelo Senhor, mas o Senhor os garante que eles não ficarão órfãos, que eles não ficarão deixados de qualquer jeito. Nós trataremos nessa noite de 2 benefícios da comunhão com Deus. O primeiro benefício é a salvação e o segundo é a frutificação. Nós teremos 2 textos diferenciados. O primeiro texto, João 14, 1 em diante. Se você tem a tua palavra, abra a sua Bíblia para acompanhar, se você se identifica mais com a sua versão. E aqui nós temos na tela projetado para você. E você que está em casa, nos assistindo, se puder abrir a sua palavra para nos acompanhar, obviamente que será bem melhor. Diz o texto: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, Tomé, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem o firme propósito de falar aos nossos corações nessa noite, através da Tua palavra. E mostrar a obra do Teu Filho amado, para a salvação, para a vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E, obviamente, olhando o texto, não era surpreendente que todos os discípulos, como vinha falando, estivessem preocupados. Pouco tempo antes, Jesus estavam ali reclinados à mesa, comendo, e diz o texto lá atrás, João, que o Senhor angustiou-se por falar da presença do traidor no meio deles. E isso foi, obviamente, muito suficiente para deixá-los intranquilos. Isso gerou neles uma certa intranquilidade, além de estarem certos de que o Senhor partiria e de que eles não poderiam seguir Jesus Cristo. Agora ele pede que, olha, não fiquem preocupados, não fiquem tristes, porque eu voltarei. E Jesus recomenda para que eles descansassem no Senhor e continuassem crendo firmemente nele, em Cristo Jesus, e da mesma forma em Deus Pai, que Ele nunca tinha os abandonado à própria sorte, também agora não o faria, não importa o que as aparências indiquem. E ele fala na casa do Pai. Ele fala que ele está indo para a casa do Pai, que é um lugar celestial, que é um lugar que ele vai preparar lugar para cada um dos seus, para que nós tenhamos lugar garantido. Obviamente, ele está indo ao céu,
E quando a gente fala em céu, no nosso português, é bem difícil, porque nós temos uma palavra para dizer uma série de coisas. No inglês eles têm o sky e tem o heaven. O heaven é o lugar onde o Senhor vive, e o céu onde aviões e pássaros voam. Não vá para qualquer céu que lhe prometam. Vamos para o céu onde o Senhor habita. Onde eu estou, ali também o meu servo estará, diz o Senhor. Agora, ele amplia essa promessa dizendo que levará os seus discípulos pessoalmente até esse céu. Ele vai preparar lugar e os levará. Os discípulos ficaram a priori desanimados. Porque ele disse que ia embora, mas agora recebem aquela super garantia do Senhor, que eles terão a vida, a salvação, juntamente com o Senhor lá no céu. Ele está indo preparar lugar, preparar uma habitação e voltará para levá-los. E isso inclui a mim e a você. Jesus partiu, mas não deixou os seus discípulos desamparados, porque ele prometeu voltar. Ele diz: olha, eu não vou deixá-los órfãos, eu voltarei outra vez para vós. Ele não nos deixará sem mandamento algum. Ele não nos deixou sem ser um exemplo, não nos deixou sem motivo, e nem sem aviso de que iria embora, nem sobre um substituto que ele promete, o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, para nos auxiliar, nos consolar. Ele também não nos deixou sem uma recompensa, que é a visão da vida eterna e a promessa de que ele voltará. Aqui João, ele apresenta como a consumação da comunhão entre Jesus e seus discípulos e a relação com o Pai. E para isso nós temos um preço. Esse preço que Jesus pagou foi muito, muito importante para mim e para você. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que não é possível andar fora desse caminho. Ele diz que não é possível conhecer fora da verdade que Ele é. Ele diz que não é possível viver fora dessa vida que Ele é. Eu sou o caminho pelo qual vocês vão andar. A verdade em que vocês devem crer. A vida na qual vocês devem viver por sua perseverança, por sua esperança, porque um dia eu voltarei, o Senhor está dizendo. E a verdade infalível, a vinda de Jesus é infindável para cada um de nós. Eu sou o caminho reto, eu sou a verdade, diz ele, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, que não é criada, ele existe, Deus existe por si só. E ele diz: se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade. Vocês conhecerão a verdade, e essa verdade libertará vocês, e vocês tomarão posse da vida eterna. Mas quando Jesus fala essas palavras, eu creio que ele não fala para que nós seremos libertados apenas do diabo, do pecado, do mundo. Ele fala que, eu entendo que está implícito que ele diz que ele nos libertará de nós mesmos. Você já se libertou de você mesmo? Você já trocou de trono com o Senhor? Já tirou o ego? Eu luto com isso todo dia. Do meu ego no trono central, para dar essa referência que Jesus nos dá, dar o lugar principal para Ele. E a pergunta de Tomé? A pergunta de Tomé ela é cirúrgica, e Jesus explica que vai para o Pai, vai ter mais comunhão com o Pai, e os discípulos irão segui-los. Para ele, é o próprio caminho do Pai, que o Pai traçou para que ele volte.
E o Senhor quer que você volte para casa. O Senhor quer que eu volte para casa. E este é realmente um caminho através do qual você pode chegar, eu posso chegar ao Pai. Não existe outro caminho. Se esta exclusividade de que somente existe um caminho, ela é meio que chocante, porque o mundo crê que existem diversos caminhos para chegar a Deus, mas nós devemos ter em mente, amados, que quem afirma isto é simplesmente o Verbo encarnado. É o próprio Deus que é o revelador do Pai. E Deus não tem outro meio de comunicação com a raça humana para a salvação, a não ser através de Cristo Jesus. É assim que funciona. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele poderia muito bem estar dizendo, olha, toma qualquer atalho, toma qualquer caminho, siga qualquer verdade, viva a sua vida. Mas não. Ele mostra que Ele, Cristo Jesus, é a porta de entrada para a vida eterna. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eu não sei se até hoje você entendeu e percebeu toda essa verdade de Deus para a sua vida. Lá em Hebreus 10, 19, o autor do texto diz que existe um novo caminho. Diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado do corpo com água pura. Existe somente um caminho, não há outro. Somente a pessoa de Cristo Jesus pode conduzi-lo à vida eterna. Somente a pessoa de Cristo Jesus pode te dar salvação. E a melhor maneira de entender, de pensar em vida eterna, é que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus não é apenas uma estrada para você trafegar a hora que você quiser, mas Jesus é uma estrada que leva você para a eternidade juntamente com o Pai. Jesus é a verdade de Deus, e não poderia ser diferente, já que Ele é a corporificação e autorrevelação de Deus. Vir a Deus através desse caminho, através de Jesus, permite com que nós conhecemos mais a Deus. Os discípulos tiveram esse privilégio de estar frente a frente com o próprio Senhor, e aprender com Ele, e ter mais dEle, e ser íntimo dEle, e estar mais com Ele. Nós temos a palavra de Deus escrita e revelada, para que nós possamos conhecer esse Deus. E ali, os discípulos já começaram a conhecer o Pai, porque chegaram, obviamente, a conhecer, a se relacionar com o Filho Cristo Jesus. E Jesus diz para eles, olha, agora vocês me conhecem, e também conhecerão o Pai. Quem viu o Pai, viu o Filho. Apesar de que eles ainda não haviam entendido. Verso 8. Ele trabalha, nós não temos projetados, mas no verso 8 ele trabalha da seguinte forma. Felipe questiona o Senhor, né? E diz assim, olha, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele vira para Felipe e diz, Felipe, ora, Felipe, você tem vivido tanto tempo conosco, há tanto tempo eu estou contigo, e não me tens conhecido. Quem vê o Pai, vê a mim.
e eles conheceram a Cristo Jesus e entenderam que o Senhor Jesus Cristo, obviamente, é o caminho, é a verdade e a vida. Eu creio que todos nós, aqui nesse ambiente, temos certos de que o Senhor é o nosso Salvador, de que não existe outro caminho, não existe outro atalho, não existe outra forma, não existe outra verdade, a não ser através da pessoa de Cristo Jesus. Somente Ele pode te dar vida eterna. Somente Ele pode te dar paz que o mundo não te dá. Somente Ele pode te garantir que um dia você estará com o Senhor. Somente Ele pode consolar o seu coração. Somente Ele fará com que você esteja ao lado dEle, juntamente com o Senhor naquele dia. Amém, amados? Somente a comunhão com Deus produz benefícios para a vida espiritual. Eu quero compartilhar com os irmãos o segundo ponto sobre frutificação. E esse texto, está ainda em João, ele fala: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Os discípulos tinham caminhado com ele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Somente, amados, a comunhão com Deus, Ele faz com que nós tenhamos alguns benefícios, e esses benefícios para a vida espiritual é a salvação. E o outro benefício é a frutificação. Obviamente que ele começa falando o texto, que eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá, ele limpa para que produza ainda mais. Vamos entender isso. O que é que ele está tentando nos dizer? Então, o agricultor quem é? O agricultor é o Pai. É o Senhor, Criador. A videira verdadeira é Jesus Cristo, a pessoa de Cristo Jesus. E os ramos são os discípulos, você, eu, e os frutos. Que frutos são esses? Quando a gente olha, muitos não conhecem, acham que até batata frita dá em árvore, mas quando você olha para um pé de mamão, você encontra mamão. Um pé de jabuticaba, um de abacaxi, um de uva, da uva. E você estando ligado a Jesus, um pé de Jesus dá o quê? Jesuses. Um pé de Jesus dá fruto no Espírito Santo de Deus. É isso que ele está falando, que nós precisamos frutificar para o Senhor. E quais são as funções de cada um? Primeiro, os ramos, os discípulos que precisam produzir frutos. A função de produzir frutos, amados, não pertence ao agricultor, obviamente. A função de produzir frutos pertence aos ramos. E como é que esses ramos podem produzir frutos? Ou como os discípulos podem frutificar em Jesus? Verso 2 diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá limpa, para que produza ainda mais frutos. Alguns cristãos são impedidos de produzir. São impedidos de produzir frutos e passam anos e anos reclamando dentro da igreja. Não produzem os seus frutos sazonais para glorificar ao Senhor. E muitos, milhares,
muito sinceros com o Senhor, estão envolvidos em uma rede que é invisível, sofrem, sentem-se muitas vezes fracassados na vida espiritual, como pessoa. Às vezes a vida eterna tem muito pouco significado para alguns, e eles não sabem o porquê. Mas alguns estudiosos da Bíblia, amados, interpretam esse verso 2 como: se um crente não produz fruto, ele não pode ser um cristão verdadeiro. Ou seja, alguns dizem que ele não pode estar ligado a Cristo Jesus aparentemente. Ou está ligado somente aparentemente, é aquele crente que não é crente, amados. Ele é amigo do crente, ele é amigo da igreja, ele não é um ramo verdadeiro, ele é de uma parreira que não é verdadeira, que não é videira, que está encostada numa videira, é apenas vizinho. Provavelmente, se eu mostrar uma parreira para vocês de uva, muitos vão confundir com uma parreira de chuchu, vão confundir com uma parreira de bucha. As folhagens são parecidas, os jeitos são iguais. E esses autores pensam que essas pessoas estão ligadas a Cristo apenas por um ritual, uma membresia na igreja, muitas vezes, sem jamais ter nascido de novo. São pessoas que não têm a graça de Deus no coração, a união deles com Cristo é nominal e não é real. Eles têm o nome de que vivem, mas estão mortos ainda, não conheceram de fato o Senhor, não há fruto, não há vida neles. Outros interpretam que esse cortar significa que, se você não der fruto, você pode perder a salvação. Muitos autores falam isso, mas o ponto central do verso 2 é: estando em mim. Obviamente que é impossível estar em Cristo sem ser cristão. É impossível estar em Cristo e perder qualquer benefício. É impossível perder a salvação, amados. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você aprendeu algo fora disso, converse com um da liderança aqui, procure. Se você crê que uma salvação pode ser perdida, procure um de nós. Salvo, salvo para sempre. Mas uma tradução mais clara da palavra grega airó não seria cortar, mas seria levantar. A parreira, quando ela cresce, ela cai, porque ela não é um caule, ela é um ramo fino, e ela não tem sustentação em si próprio. Quem já viu uma parreira sabe que lá o viticultor gasta muito tempo em cima disso, levantando os galhos. Esse airó significa que o tempo todo o viticultor está levantando, o agricultor está tirando esse galho que está arriado, que está arrastando no chão, para que ele não se perda, para que ele não tenha doença, para que ele não tenha pragas, para que as suas folhas fiquem em bom estado. E os galhos novos têm a tendência, obviamente, de ir para baixo. Uma vez que não tem sustentação, eles caem para baixo, perto do chão, mas eles estão tendentes a produzir muito poucos frutos. Quando os galhos crescem junto ao chão, as folhas ficam cheias de poeiras. Quando chove, fica cheio de lama, e elas ficam mofadas. O galho, então, pode adoecer. E o viticultor, ele fica muito alerta a isso. E levanta esses galhos e põe junto com outros ramos, e amarra junto com outros ramos, para que ele siga o fluxo normal. E o que se pode fazer com esses galhos que estão lá embaixo? Cortar? De jeito maneira. De jeito maneira. Esse ramo é valioso para frutificar. É muito valioso para ser jogado fora.
ele precisa ser levantado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser lavado, ele precisa ser amarrado de volta juntamente a outros galhos, para que venha a frutificar ao longo do tempo. Você já foi levantado pelo Senhor? Quantas vezes? Eu fui muitas vezes. Muitas vezes eu fui tirado lá de perto do pó, trazido para cima. Muitas vezes eu fui socorrido pelo Senhor, tirado da areia. Fui tirado da lama pelo Senhor, do caminho torto, errado, difícil. Eu tenho certeza que muitos aqui viveram isso e passaram por isso, e certamente o Senhor fez grandes coisas na sua vida, como também fez coisas tão pequenininhas que você nem percebeu. O Senhor te limpou, o Senhor cuidou, o Senhor tratou de você, apesar de toda a sujeira da sua vida, apesar do nosso pecado. Para o cristão, meu amado, o pecado é como essa sujeira que cobre as folhas. Ela nos trava, não nos deixa caminhar, ele encobre o ar, a luz, para que esse ramo frutifique. E você, numa situação dessa, fica inerte, sem saber o que fazer, e é somente clamando ao Senhor. E buscar ajuda, como o Luiz compartilhou quando falou aqui da relação da comunhão com os irmãos. Irmãos que podem te ajudar no dia a dia. O propósito da disciplina, de cuidado do pecado, ele não é jogar você fora. A disciplina do Senhor é com que você caminhe no sentido de outros ramos, de tratar você, de deixar você limpo, de levantá-lo e para que você passe a ter uma vida frutífera. Dessa forma, glorificando ao Senhor nosso Deus. A disciplina é um ato doloroso, amado. Você já passou por disciplina? Mas é um ato de amor. Você já disciplinou teu filho, ainda em idade tenra? Você sabe quanto é difícil fazer isso? Você sabe como é difícil para um pai disciplinar o seu filho? A disciplina não é agradável, nem para o filho, nem para o pai, mas a disciplina é demonstração de amor responsável. De amor responsável por aquela vida. A disciplina, meu amado, é o método de Deus para tirar cada um de nós da esterilidade. Não está produzindo fruto? O Senhor vai te limpar. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai fazer com que você frutifique. A disciplina não tem que ser contínua, amado. Então logo o galho deixe de se arrastar no chão, seja levantado. Tão logo você se arrependa, tão logo eu me arrependa da minha vida incerta, da minha vida errada, a disciplina cessa. E aí você começa a glorificar a Deus, e você começa a frutificar. Quer saber de uma coisa? O Senhor não espera que você permaneça na disciplina. O Senhor espera que você saia dela. É difícil, mas nós podemos, agarrados na videira verdadeira, sair da disciplina, amados. E quando a gente olha para uma parreira, a gente vê frutificado, é uma árvore maravilhosa. E esse exemplo que o Senhor quer para nossas vidas, que nós tenhamos muitos frutos. E é por essa razão que o viticultor, que o pai, ele trabalha os brotos dessa parreira, independentemente de produzir pouco ou muito, ele quer que você frutifique.
quer que você frutifique. O viticultor procura tanto a quantidade como a qualidade na minha e na sua vida. E quando a gente olha para uma vida de pecado, a gente sofre junto com o amado, com o irmão que está vivendo essa vida. A disciplina é para nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho do Senhor. Para aquele caminho que nós acabamos de ler lá em João 14:6. E a poda é para nós sermos mais produtivos. O cuidado, o levantar, é para tirar alguma coisa da minha e da sua vida que não está agradando a Deus. Para tirar aquelas coisas que não nos deixam frutificar. Para tirar você e eu do trono. Para tirar algo que está errado. O Senhor nos disciplina quando nós estamos no caminho incerto. Deus nos disciplina mesmo para que nós estejamos dando fruto, para que nós frutifiquemos. E Ele nos poda para que nós continuemos dando os frutos. E nessa disciplina, amados, o que precisa ser retirado é a minha humanidade, é o meu pecado, que eu insisto em gostar dele. Não sei se você é diferente de mim, mas eu insisto em gostar dos pecados. Na poda, nesse cuidado que Ele tem comigo, contigo, é para que nós tiremos o nosso ego, tiremos o nosso eu do centro das nossas vidas e coloquemos o Senhor Jesus Cristo. E certamente que a disciplina, ela somente acaba quando nós nos arrependemos do pecado e confessamos nosso pecado ao Senhor. E o cuidado de Deus, essa imensa bondade dele para conosco, não acaba nunca, vai continuar até a glorificação. Até o dia que nós estejamos com ele, a salvos, resgatados. O propósito de Deus, amados, em podar, é esculpir a pessoa de Jesus Cristo na minha e na sua vida. É isso que Ele quer para mim e para você. Eu quero compartilhar com os irmãos uma ilustração muito, muito incrível, que diz assim que um certo jovem subiu a montanha que ficava de frente ao mar, onde no topo morava um grande cristão, um senhor muito sábio, um mestre, conhecido por ter uma vida de grande comunhão e proximidade com Deus. E esse jovem perguntou: mestre, o que eu faço para ter uma vida de profunda comunhão com Deus? Qual que é o seu segredo? Como é que eu faço para ter isso na minha vida? E esse sábio mestre, sem responder palavra alguma, se levantou, foi até a porta, sinalizou ao jovem que ele lhe acompanhasse por um caminho, desceram a montanha em um silêncio ensurdecedor, pois o jovem estava inquieto para saber a resposta sobre o segredo para se chegar mais perto de Deus. Quando chegaram à praia, o mestre continuou andando em direção às águas. A água batia nos pés, depois na canela, no joelho, e o mestre continuou a entrar dentro do mar, e cada vez mais fundo, e o jovem cristão hesitou, mas o mestre insistiu que ele o acompanhasse. A água já estava na altura do seu peito, quando de repente o mestre segura o rapaz, derruba esse jovem na água, segurando a sua cabeça para baixo, sem dar qualquer chance do garoto levantar. E o jovem se debate, tenta escapar dos braços do mestre, se esperneia, bebe água do mar. Quem já bebeu sabe o que é isso. Mas o mestre o segura com muita firmeza, para que ele não escape. E quando o jovem cristão já estava quase se afogando, o mestre lhe solta, o rapaz levanta-se com violência, finalmente respira, todo engasgado, cospe aquela água salgada e não consegue esconder a raiva daquele mestre. Você está louco? Quer me matar? E o velho mestre, aquele cristão, responde para ele: eis o segredo da comunhão com Deus, meu filho, que você está buscando.
está diante de você. E qual é esse segredo? Ele não tinha entendido até então. E o mestre diz assim, que o dia em que você buscar a Deus, como você busca o ar que respira, enquanto você estava com a cabeça embaixo d'água, e depois eu te soltei e você respirou, aí sim, você vai ter comunhão verdadeira com Deus. Como é a minha comunhão com Deus e a sua comunhão com Deus? Nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo, de fato. Temos esse entendimento que nós necessitamos do Senhor, assim como o ar que respiramos, para continuar a nossa vida, a nossa caminhada, na vida de frutificação, na vida de relacionamento com Deus, na vida de comunhão com o Senhor? Ou tanto faz para nós? Tanto faz para mim ou para você? Eu quero tanto o Senhor, assim como o ar que eu respiro. Isso é muito duro para pensar para mim. Eu quero encerrar dizendo que é imprescindível que nós estejamos em comunhão com o Senhor. Permanecer ligado intimamente ao Senhor significa que nós precisamos aprender muito com Ele. Temos garantido a vida eterna, mas até a glorificação nós temos um longo caminho a percorrer, de viver a santidade na relação diária com Deus, de resgatar aquela viração do dia que o Senhor tinha com Adão ali no Jardim do Éden, de voltarmos para o braço do Pai, e estar, eu quero que se lembre só de uma coisa saindo daqui, que permanecer ligado à parreira, ligado ao Senhor, é imprescindível e é imperativo para que nós tenhamos comunhão com Deus, comunhão de qualidade, para que nós esperemos até o dia que Ele voltará. Amados, caso você esteja distante de Deus e longe da comunhão do corpo de Cristo, busque essa aproximação, busque essa restauração, assim como o ar que você respira, e passe a usufruir de todas as bênçãos que Ele proporciona a você nessa relação a dois. Certamente, o Espírito Santo o transformará e fará de você uma pessoa melhor do que você é hoje. Fará de você um cristão que frutificará na presença do Senhor. Há alguém em nosso meio que tenha vivido distante do Senhor ultimamente e que queira dizer, olha, eu quero continuar a ter essa comunhão com o Senhor, eu quero viver essa vida de comunhão intensa com o Senhor Jesus Cristo, porque um dia eu quero estar na presença do Pai, eu quero permanecer no Senhor, ainda que doa a disciplina, ainda que o cuidado venha doer na minha vida, eu quero voltar para a comunhão com o Senhor. Há alguém em nosso meio que queira dizer, eu quero orar com vocês, eu quero orar com a igreja, eu quero estar amparado pela igreja, eu quero ser um ramo junto com outros ramos, eu não quero estar lá embaixo. Quero ser um ramo limpo pelas mãos do Senhor, e não arrastando no pó, na lama. Há alguém em nosso meio? Sinalize, se não, nós oraremos e diremos ao Senhor que Ele seja misericordioso. Vamos orar. Pessoal do louvor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque só há um caminho que é o Senhor, só há uma verdade, e só há uma vida, e só há uma forma de permanecermos ligados a essa parreira, a videira verdadeira,
que é o Senhor, nos buscando todos os dias, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Deus, nos resgate diariamente. Nos resgate do mundo, das garras do diabo. Nos resgate, Senhor, de nós mesmos. Para que nós possamos frutificar, para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?